Boa noite, igreja, boa noite, família. Estamos começando com tudo a nossa Escola da Fé, quarta-feira, 8 horas, o sinal já tocou e nós estamos aqui preparados para juntos crescermos em fé. A nossa palavra sempre aqui está lá em 1 João, que diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é por isso que você precisa crescer em fé, para que você possa vencer o mundo. Diz assim a palavra do Senhor, que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então se prepare, se aconchegue bem aí, apague, coloque de lado aí as notificações, porque nos próximos 30 minutos nós vamos crescer muito em fé, tá bom? Deixa eu dar uns avisos aqui da nossa semana. Você sabe que o mês de agosto já começou com tudo, né? E as nossas células apostólicas voltaram. Uau, eu estava morrendo de saudade, você estava também? Pois é, nós estamos falando aí sobre Start. Então, tivemos a nossa paradinha, as nossas férias, mas nós estamos aí dando um start para o melhor de Deus. Se prepare para receber o melhor de Deus. É claro que Jesus é o melhor de Deus, nós estamos discutindo isso. Mas juntamente com Jesus, nós estamos recebendo todas as coisas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você vai receber nesse mês de agosto palavras poderosas. Então ontem, terça-feira, e também na quinta-feira, as células estão aí, voltaram com tudo. Se você perdeu a de ontem, aproveita aí, corre para você receber a ministração na quinta, para você não perder aí a nossa série de lições, tá bom? No domingo, aí sim, às 18 horas, nós temos a nossa celebração de domingo. Você já está acostumado. E nós estamos numa série de mensagens, que é Acelere Seu Destino. Deus tem um destino profético para você, está muito ligado com o seu propósito. Aqui na igreja nós estamos no ano do propósito, então se prepare, porque nós estamos sem tempo para perder, nós precisamos de avançar. E na segunda-feira, aí sim é a segunda mais florida da igreja, a segunda mais bela, nós temos aí a rede de mulheres, aqui, né, às 19h45, e o tema é um tema maravilhoso, que é a medida do amor. Então você não pode perder, essa é a nossa grade de programação desta semana. E você sabe que hoje, depois aqui da nossa Escola da Fé, nós temos a nossa sala de guerra, Quem Ora Vence, e você está convidado a participar dessa série de orações e ministrações, porque nós estamos na campanha do milagre. Olha só, nós já tivemos a primeira ministração, né, com o pastor Rodrigo. Ele falou sobre o milagre na área da saúde. Eu trouxe uma mensagem, eu falei sobre o milagre no emprego. O pastor Ronaldo Júnior, na semana retrasada, ele falou o milagre nas finanças. Semana passada, o pastor Rodrigo trouxe a mensagem, o milagre nas emoções. E hoje nós vamos falar sobre um milagre no ministério. Você está preparado para receber a porção dessa palavra? Então, vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor para nos iluminar os nossos corações, o nosso entendimento, para que nós possamos alcançar a revelação dessa noite. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, unidos em propósito para crescermos juntos em palavra. Portanto, Senhor, fale conosco de uma maneira muito especial e particular. Nós estamos na campanha dos milagres, ó Pai, e há milagres, ó Deus, todos os dias acontecendo. Ó Pai, que nós possamos perceber que em cada situação o Senhor está presente. Ó Pai, na saúde, ó Deus, no emprego, Senhor, nas finanças, nas emoções e no ministério. Ó Pai, o Senhor tem milagres poderosos para nós. Ó Pai, nós temos declarado, eu creio em milagres, nós cremos em milagres. É por isso que nós estamos atentos a esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bom, eu como pastor dessa casa, não é? Como pastor líder, o pastor presidente, eu gostaria de falar sobre ministério. Eu não sei como está a sua vida ministerial, em que momento que você está, se você está no começo da caminhada, se você já está mais para frente. Mas certa vez uma pessoa perguntou, e aí, como é que está o seu ministério? E um jovem respondeu, ele está mini e estéreo. A palavra ministério não é isso.
A palavra ministério tem a ver com o seu chamado e com a obra que o Senhor te chamou. O milagre no ministério, que hoje nós vamos falar, vai trazer para você um entendimento e uma visão, um caminho para uma jornada na obra do Senhor. O que é obra? É importante a gente falar, né? Todo mundo fala assim, estou trabalhando na obra, vem trabalhar na obra. Que história que é essa de obra? Bom, obra tem origem na palavra ergon. E um dos significados de obra é negócio, serviço, aquilo que alguém se compromete a fazer, empreendimento ou tarefa. Então na Bíblia nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse pessoas que se envolveram na obra do Senhor, que resolveram empreender, que se comprometeram a fazer, que estavam ligados a uma tarefa, a um serviço. E eu vou te falar que não há nada melhor do que você estar comprometido com a obra de Deus. É tão bom ver, né? Aqui na igreja nós temos no nosso DNA, nós amamos a Deus, nós amamos as pessoas e nós amamos aquilo que nós fazemos. Então quando você ama aquilo que você faz, você se envolve aqui e rapidamente você começa a colher frutos e a ver pessoas se desenvolvendo. Isso é maravilhoso demais. Pastor, mas eu tenho receio de fazer, eu tenho receio de me envolver, ou então eu já comecei, mas eu parei, eu trabalhei já muito, mas hoje eu estou devagar. Eu quero te inspirar nessa noite a você retomar a sua vida ministerial, a obra do Senhor e entender que o que você faz hoje vai ecoar por toda a eternidade. Eu quero ler um texto que está aqui em Efésios 2:10, que diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então Efésios 2:10 vai revelar aqui três coisas. Primeiro, que nós somos criação de Deus, realizados em Cristo. Para o quê? Para as boas obras. Nós fomos criados para as boas obras, as quais foram preparadas por Deus antes, né? De antemão nos preparou para que nós praticássemos. Então ninguém na igreja, se você não está fazendo algo, tem algo que está parado porque você não está fazendo. Deixa eu explicar isso melhor. Se você não está contribuindo com algo no voluntariado, em alguma rede, algum ministério da igreja, você não está cumprindo aquilo que Deus criou para você fazer. Porque Efésios declara que nós fomos criados para realizarmos as boas obras. Deixa eu ler também Romanos 12, de 7 a 8, diz assim: se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, o que é liderança? Influência. Se é influenciar, que a faça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Olha que texto maravilhoso. Paulo escrevendo à igreja de Roma e orientando então a igreja de Roma ao quê? A servir, a ensinar, a dar ânimo, a contribuir, a exercer liderança, a mostrar misericórdia. Tudo isso é obra de Deus. Então você vê que a obra de Deus não é só pregar, a obra de Deus não é só cantar louvores, não é só tocar, mas a obra de Deus também é agir com misericórdia, com piedade, é exercer liderança, é contribuir generosamente, é dar ânimo, é ensinar, é servir. Eu preguei recentemente aqui na igreja, se você dá uma procurada lá, lá no nosso canal, né, no Facebook, você vai encontrar que um domingo eu preguei aqui na igreja o poder de um coração pastoral. E eu convidei a igreja a ter esse coração pastoral. O coração pastoral, ele não é um privilégio só dos pastores, muito pelo contrário. Não é um estudo de seminário, não é você fazer teologia, não é você fazer lá no seminário vida ministerial que faz você
de um pastor. Um pastor, sim, ele precisa saber a palavra, até para ele ensinar, educar, pastorear e cuidar das pessoas. Mas o que faz um pastor, uma pastora, um bom obreiro, uma boa obreira, são pessoas que têm um coração pastoral, um coração ensinável, um coração servidor, não é? Aqui na igreja nós temos a nossa classe de liderança e nós ministramos aqui a liderança servidora. É um estudo maravilhoso do nosso querido irmão Mariano, lá de São Paulo. Ele disponibilizou as apostilas e nós ministramos esse curso aqui. E ele fala o tempo todo, se você quer liderar, você tem que aprender a servir. Bom, para que você desenvolva, para que você alcance o milagre ministerial, para que o milagre ministerial aconteça ainda em 2021, porque o Senhor está te chamando, você precisa de, ponto 1, vamos lá. Primeira coisa, desenvolva um coração de servo. Se você quer servir ao Senhor, se você quer trabalhar na obra de Deus, se você está agora alcançando essa revelação que é necessário, não é? Para que você foi criado para uma boa obra, você está alcançando esse entendimento que você foi criado para uma boa obra, a primeira coisa que você precisa de ter é um coração de servo. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Êxodo 3:1. O que é interessante aqui é que Moisés, ele já havia vivido toda uma vida no palácio. Moisés, ele nasceu no meio dos escravos, dos hebreus, mas a sua vida foi um grande milagre. Ele foi criado e ele foi educado no palácio. Ele foi retirado do meio dos escravos e ele foi viver e foi educado no palácio para que ele não tivesse um coração de escravo. Deus tinha um projeto para ele. Ele serviria como o grande libertador de Israel. Moisés, ele tem o seu nome impresso na história da humanidade. Todo mundo conhece a história de Moisés. A Disney já retratou a história de Moisés em desenhos animados. Novelas são escritas, né, e tiveram aí filmes de grandes bilheterias como os 10 Mandamentos. Todo mundo conhece a história de Moisés. Porque Moisés, ele viveu e ele aprendeu a ser um príncipe e foi criado, foi educado para ser um governador. Mas Deus o trouxe para um serviço. Ele foi ser pastor de ovelhas, cuidar de um rebanho. Ele já tinha toda essa formação. A palavra de Deus diz que Moisés, ele foi criado em toda a ciência do Egito. Mas o Senhor capturou o seu coração e o Senhor o trouxe para uma obra. E o começo dessa obra de ser um grande libertador passou pelo Egito, pela sua criação, mas Moisés, ele foi cuidar de ovelhas. Ele foi cuidar de ovelhas. Por que Moisés foi criar ovelhas? Porque posteriormente ele cuidaria das ovelhas do Senhor. Olha que coisa linda. Então Moisés, de príncipe, ele passou a ser um pastor de rebanho. O Senhor precisava de tratar o coração de Moisés. Moisés, ele sai fugido do Egito, e ele vai, e ele casa, e ele vai cuidar de ovelhas, e chega um dia que o Senhor então o promove. Seu coração foi a sua promoção. Deus encontrou dentro do coração de Moisés um espaço para gerar um coração de servo. A pergunta hoje é: por que nós servimos? Por que você quer cuidar da obra de Deus? Nós combinamos aqui com os nossos coordenadores na nossa igreja, os pastores, os líderes. Antes de alguém começar algum ministério da igreja, nós temos que fazer uma entrevista com essa pessoa, tanto para entrar quanto para sair. Por quê? Porque nós queremos saber exatamente isso. Por que você quer servir nessa casa? Por que você quer desempenhar uma função aqui? O que está no seu coração? Então, para servir, nós precisamos de entender, né, como servimos. Servir é um estilo de vida. Você detecta
pessoas que gostam de ser servidas. Normalmente essas pessoas são egoístas, são altivas, são egocêntricas, não é? Mas o servir é um estilo de vida. As pessoas que têm o estilo de vida de servir são pessoas que têm prontidão. Elas não escolhem tarefas. Elas fazem tudo com amor e um coração aprendiz. Se você tem esse coração de prontidão, se você não escolhe tarefas, se você faz tudo com amor e um coração ensinável, um coração de aprendiz, você é um forte candidato a servir nessa igreja. A outra coisa também que nós precisamos de entender, se a pessoa ela tem um coração de servo, se ela tem facilidade de trabalhar em equipe, porque essa igreja ela não é feita de algumas pessoas excelentes. Algumas pessoas são os melhores, os destaques. Não, essa igreja é feita do conjunto de muitas pessoas que trabalham muito. Aqui na igreja, antes do culto começar, talvez você chegue aqui nesse espaço e o culto, a celebração começa às 18, você chega a 10 para 6, e quando você chega aqui já está tudo pronto, mas antes do culto começar, nós já temos uma equipe aqui de mais de 15 pessoas trabalhando antes, e pessoas, depois que o culto termina, nós temos outra equipe, ou a mesma equipe que continua depois. Durante a semana nós preparamos, agora nesse momento nós estamos aqui gravando, nós temos pastores aqui, nós temos o Ministério Focus que está ali, o Wallace, capturando as imagens, depois serão tratadas, cuidadas, editadas, para que cheguem até você. Então essa igreja ela é feita do esforço de muitos, pessoas que querem adorar o Senhor de forma excelente, mas que sabem trabalhar em equipe. Se você sabe trabalhar em equipe e você entende a importância desse ministério, a importância do seu chamado, você é um forte candidato para trabalhar nessa igreja. Se você entende que o Senhor te fez para realizar as boas obras, então você sabe que você tem um propósito. E se você tem um propósito, você é um forte candidato para trabalhar nessa igreja. Para cuidar da vida ministerial é necessário, não é? Você entender que isso faz parte da sua missão de vida. Nós temos as células apostólicas da igreja, você pode disponibilizar a sua casa e a sua casa servir então a uma célula apostólica. Nós estamos precisando de mais casas porque as células estão crescendo. Nós estamos precisando e nós vamos treinar agora a terceira geração de líderes de célula. Olha só que legal. E você pode vir aprender conosco, não é? Tem a ver com o propósito da igreja, tem a ver com o propósito daquilo que Deus te chamou para ser. Então você que quer trabalhar com células, você que quer liderar, vem aprender conosco. Isso tem a ver com o seu chamado. Talvez você possa dizer assim: pastor, mas eu vejo vocês fazendo tantas coisas, eu chego na célula, eu vejo a desenvoltura do líder, eu vou nos cursos da igreja, eu vejo a desenvoltura dos professores, eu vejo o ministério de música tocando e adorando, eu vejo o diaconato, eu vejo o ministério infantil, eu vejo a rede infantil, eu vejo a rede Conectados, eu vejo o grupo de teatro, eu vejo o nosso ministério de solidariedade no Love's Action, eu vejo o nosso ministério de relacionamento. Pastor, eu fico assim perdido porque parece tudo grande demais. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Moisés, ele já tinha uma vivência no palácio, mas Deus o levou para cuidar de ovelhas. Por quê? Porque Deus estava interessado em trabalhar no coração de Moisés. Antes que você faça alguma coisa para Deus, Deus primeiro quer fazer alguma coisa dentro de você. Amém? Tem uma frase muito linda do livro Enraizado. Nós temos uma série de mensagens baseada neste livro, Enraizados. Se você ainda não assistiu, dá um pulinho aqui no nosso canal do YouTube, você vai encontrar a série Enraizados. São 4 mensagens, você pode maratonar lá. Uma série belíssima. Fala sobre raízes, sobre nutrientes e sobre frutos. E o autor, que é o Benning Liebster, ele diz o seguinte: se o nosso servir nunca exigir que nos sacrifiquemos por algo maior que nós mesmos,
então certamente estamos servindo a nós mesmos. Vou repetir: se o nosso servir nunca exigir que nos sacrifiquemos por algo maior que nós mesmos, então certamente estamos servindo a nós mesmos. É importante entender que aquilo que nós fazemos hoje é algo que vai ecoar por toda a eternidade. Hoje nós estamos colhendo aqui frutos de pessoas que serviram esta casa nas 3 primeiras décadas. Este espaço, essa construção, esses materiais, tudo isso é um legado daqueles que chegaram antes e serviram antes. Então aquilo que você faz hoje abençoa as pessoas de hoje, mas também abençoarão a igreja do futuro. O segundo ponto é: desenvolva intimidade. Diz assim, Êxodo 3:2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Uau! Que texto maravilhoso! Então Moisés sai do palácio, estava cuidando das ovelhas, ele passa pelo deserto, ele chega no Monte Horebe, o monte de Deus, e ele vê uma sarça ardente que ela não se consumia. Então Moisés, ele chega e se aproxima do fogo. Olha só, a intimidade com Deus nos mostra representantes legítimos dos céus. A intimidade com Deus nos torna representantes legítimos do céu. Desenvolva intimidade. É impossível você servir a Deus e cuidar da obra de Deus sem desenvolver a sua vida espiritual. Há pessoas que começam a querer fazer, mas não é o ativismo que vai te conduzir. Não é você se tornar aqui um profissional do altar, um profissional da palavra, um profissional em cuidar, não é isso. O que nos torna, o que nos legitima, aquilo que nos transforma, que nos capacita para toda boa obra, é a nossa intimidade com Deus. É a nossa intimidade com Deus que nos dá musculatura. É a nossa intimidade com Deus que nos reveste de poder para toda boa obra. O próprio Jesus disse: então recebereis o Espírito Santo, e assim vocês serão as minhas testemunhas. Testemunhar do Senhor em palavras, em ações, só é possível depois de sermos revestidos de poder. O Senhor, Ele quer te revestir de poder. Ele quer se tornar um amigo pessoal. Muito mais do que isso, Ele quer se tornar o seu melhor amigo. Para que você possa fazer a boa obra de Deus. Veja o que Jesus disse em João 20:21, diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Uau! Ele está nos empoderando e Ele está nos enviando. Nós estamos falando aos domingos, sobre o nosso destino, avançar para o nosso destino. Nós não temos tempo a perder. Você precisa de entender que todos os crentes, todas as pessoas já são chamadas e vocacionadas para toda boa obra. Talvez em você está faltando esse despertar, e hoje o Senhor está trazendo esse entendimento a você. Nós somos uma igreja de voluntários, uma igreja de pessoas que amam aquilo que fazem. E o seu ministério, ele não pode ser simplesmente um ministério convencional. Ele precisa ser sobrenatural. São as marcas dos céus transformando a terra. Isso é muito poderoso. O seu ministério, ele não é convencional. Talvez você está achando que eu dou aula lá na escola, então eu vou chegar aqui e vou dar aula para as crianças. Ok, você tem o primeiro passo, mas você vai ver que dar aula no ensino médio e você dar aula sobre a palavra de Deus tem algo diferente, porque esta palavra, ela é poderosa para transformar o homem mais velho até uma criança. Samuel, ela foi chamada e Samuel ouviu a voz do Senhor, porque ele estava recebendo ministrações do profeta. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, Ele está te chamando, mas você precisa de entender que os nossos talentos e as nossas técnicas
apostólicas, aquilo que nós fazemos e desempenhamos bem, né? Aquilo que nós estamos dispostos a fazer será potencializado pelo Espírito Santo de Deus. Ponto 3, desenvolva prontidão. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Êxodo 3:4. Não basta simplesmente ter um chamado, é preciso dizer sim. Eu conheço muitas pessoas que poderiam fazer e não fazem, porque faltam nelas o senso de urgência, de prontidão. Isaías 6 diz que ele ouviu uma voz quando ele entrou no templo. Foi um dia muito diferente, e lá no templo dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje o Senhor está falando para você: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem enviarei para as células apostólicas? A quem enviarei para essa grande seara? A quem enviarei para esta obra neste tempo? Start. Nós estamos falando na célula sobre Start. Você precisa dizer sim. Se você quer, se você não sabe como fazer, mas você quer, você pode dizer: Senhor, eu não sei, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode ter certeza que hoje mesmo o Senhor estará te conduzindo para uma obra extraordinária. E o ponto 4 e último diz assim: desenvolva santidade. Então disse Deus: não se aproxime. Primeiro, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Êxodo 3:5. A santidade é um plus em nosso ministério. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. A santidade é o que faz um músico profissional ser diferente de um músico profissional espiritual. Tocar, qualquer um pode tocar. Interpretar, qualquer artista pode interpretar. Falar aqui um bom discurso, qualquer um pode fazer. Mas um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de santidade, é diferente. É diferente. Então desenvolva a santidade. Nós precisamos buscar a santidade. Deus pode usar qualquer um, mas os santificados sempre serão canais diferenciados. Os consagrados conseguem fluir em Deus e a partir de Deus, produzindo ministérios poderosos. Ministério poderoso, frutífero e com resultados eternos. Portanto, consagre-se. Consagre-se. Comece a construir o seu ministério não a partir da sua força, mas a partir de Deus. Isso é maravilhoso demais. Eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para você neste momento. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer é: você está preparado para ter uma revolução ministerial? Talvez você tenha conduzido o seu ministério em cima do seu talento e da sua capacidade, mas eu quero te dizer que hoje Deus quer potencializar aquilo que você tem na mão. Deus perguntou para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? E ele disse: eu tenho um cajado. E o Senhor falou assim: então toque com esse cajado. E daquela pedra jorrou água. Hoje mesmo você pode ter uma revolução ministerial. Talvez você esteja como eu, ou muito melhor do que eu. Você está aí já há décadas trabalhando para o Senhor. Eu quero te dizer que você não chegou nem a 10% daquilo que Deus pode fazer através de você. Você pode ser o maior pregador, a maior pregadora. Você pode ser o maior homem e a mulher de Deus. Você não está a 10% daquilo que Deus pode fazer em você. Viva hoje uma revolução ministerial. Segunda pergunta: quais são os seus sonhos ministeriais? Eu vejo pessoas falando com Deus sobre os seus sonhos particulares, de ter uma casa, de ter uma graduação, uma pós-graduação, de se casar, de ter isso. E nós temos uma lista infinita de sonhos terrenos. Mas hoje eu quero perguntar para você:
quais são os seus sonhos ministeriais. Nas células, nós temos um sonho. Nós sonhamos em ter um grupo saudável, que cresce e que se multiplica. Aqui nessa igreja nós temos um sonho. Nós sermos uma igreja grande. Ser uma igreja grande é a consequência de sermos uma igreja saudável. Esse é o nosso sonho ministerial. Sermos uma igreja relevante no bairro Santa Cruz, reconhecida pelo amor de Cristo. Outra pergunta que eu quero fazer para você é: o que você ainda pode fazer para transformar esta igreja? A igreja somos nós. E tudo aquilo que você puder fazer, e o Senhor está te chamando para isso, você vai contribuir na transformação dessa igreja. Deixa eu te dizer, nós não queremos ser uma igreja esteticamente bonita e moderna, contemporânea. Nós não queremos ser uma igreja esteticamente modelada, uma igreja esteticamente espiritual. Muito pelo contrário, nós queremos ser transformados em uma igreja. A diferença é que tudo aquilo que é estético está por fora, mas quando nós somos transformados, a transformação ela começa de dentro para fora. O que acontece do lado de fora é reflexo daquilo que já aconteceu dentro. Então eu quero perguntar para você, o que você ainda pode fazer para transformar essa igreja? Essa pergunta vai para todos os pastores, para todos os coordenadores, para todos os líderes, para todos aqueles que servem nesta casa. Talvez você está achando que você está na plenitude. Eu quero te dizer que Deus ainda pode fazer mais. E a última pergunta que eu tenho para você: o que você ainda pode fazer para transformar este mundo? A palavra de Deus fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Este mundo está esperando por você. Eu vou repetir isso e eu creio tanto nisso. Este mundo está esperando por você. Este mundo está esperando por esta igreja. A Rua Manuel Passos está aguardando por esta igreja. A sua família está esperando por você. Você é a resposta. Olhe para você. Mas não se esqueça de olhar para quem te formou, quem te chamou. Os que são linha de frente no reino desfrutam de coisas que nenhum outro grupo desfruta. Eu quero te contar um segredo. Às vezes nós chegamos aqui, trabalhamos bastante, vamos embora depois de uma jornada, de um culto maravilhoso, e você não sabe o quanto que isso é prazeroso, gratificante, empoderador. Você não sabe como que isso aquece os nossos corações e nos motiva a fazer mais. Aqueles que estão envolvidos no reino de Deus, eles usufruem, eles vivem de coisas que aqueles que não estão envolvidos, participam. Deus quer e pode fazer de você um canal para aproximar pessoas dele, nele, como nunca antes. Portanto, o seu ministério lhe aguarda. Acredite, tudo pode começar ainda este ano. Talvez você está pensando assim: nós já estamos entrando em agosto, o 8º mês, eu vou me preparar melhor, ano que vem eu começo a fazer alguma coisa. Eu quero te chamar para hoje mesmo começar. Nós estamos preparados para te ajudar a galgar passos, a subir degraus, a alcançar uma vida ministerial saudável, ampla e poderosa. Amém? Portanto, ouça o Espírito Santo de Deus que fale agora ao seu coração. Ele é o nosso GPS ministerial. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Obrigado por esse despertar. O Senhor está tocando em corações, eu sei, eu posso ver, eu posso sentir o Senhor tocando em corações, acendendo chamas, despertando pessoas, ampliando ministérios, alargando as fronteiras. Eu posso ver, ó Deus, pelos olhos da fé. Enquanto, Senhor, ó Deus, nós preparávamos essa mensagem, o Senhor falava: vou trazer novos frutos, uma nova colheita. O Senhor é o Deus da seara. Ó Pai, a tua palavra diz: rogai ao Deus da seara para que venham novos trabalhadores.
Nós te pedimos, Senhor, novos trabalhadores, que esta obra venha crescer e crescer para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai, para a edificação do teu reino nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Se você quiser falar mais conosco sobre esse tema, você pode ligar no telefone 31 98788 7200. Será um prazer conversar mais com você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curta aí, tá? É muito importante o seu like. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você conhece alguém que está desanimado ministerialmente, esta palavra vai aquecer esse coração. E eu te espero daqui a pouquinho lá na nossa sala de guerra, na nossa sala de oração. Nós vamos ter um período de oração. Que Deus te abençoe e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.